Primeiro nós estudamos o que é ser um discípulo de Jesus. Agora nós estamos na parte de como fazer discípulos de Jesus. Nós já entendemos o que é ser discípulo. Agora nós estamos na segunda parte do como e do porquê fazer discípulos de Jesus. Semana passada nós tivemos a apresentação do projeto missionário. Na semana anterior nós vimos que fazer discípulos deve ter lugar prioritário na vida do discípulo. Então, um discípulo de Jesus deve ter como prioridade em sua vida fazer discípulos de Jesus. Nós vimos alguns motivos para isso. Vimos que Jesus deixou essa ordem aos seus discípulos. Vimos que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, viveu essa realidade e que os apóstolos também ensinaram essa realidade àqueles que iriam continuar essa missão de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. E hoje, o que nós queremos mostrar na nossa breve reflexão que nós teremos, nós falaremos hoje sobre os aspectos do discipulado. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Então falaremos sobre os aspectos do discipulado. O nosso foco é mostrar que nós temos dois aspectos, pelo menos aqui, do discipulado que devem ser vividos, contemplados por aquele que é discípulo de Jesus. Então nosso propósito é mostrar que fazer discípulos envolve a proclamação da palavra ao perdido, visando a conversão, mas também a proclamação da palavra ao cristão, visando a edificação. Então nós vamos falar sobre esses dois aspectos do discipulado, porque geralmente nós temos a tendência de enfatizar um ou outro. Nós temos a tendência de sermos desequilibrados, ou enfatizar a parte evangelística, que é importante, deve ser vivida, ou enfatizar a parte da edificação do discipulado posterior com aquele que já é cristão, que também é importante e deve ser vivido. E muitas vezes não temos o equilíbrio, até criamos uma certa disputa entre aquilo que é mais importante, sendo que ambos os aspectos fazem parte do discipulado. Se você lembra da ordem de Jesus em Mateus 28, texto que nós já vimos esse semestre algumas vezes, você lembra que o fazer discípulos que o Senhor Jesus ensinou envolvia batizar, que nós vamos colocar ali como um elemento inicial da fé para aqueles que estavam chegando, que envolve esse aspecto evangelístico para aqueles que estão chegando, mas envolvia ensinar todas as coisas que ele tinha deixado aos seus discípulos. Ou seja, o discipulado envolve esses dois aspectos. Para aquele que não conhece o Senhor, é essa mensagem inicial de arrependimento e fé que nós já vimos. Para aquele que já conhece o Senhor, envolve a edificação. Envolve o ensino daquilo que o Senhor nos deixou. Então nós vamos falar hoje sobre esses dois aspectos. E eu quero começar com uma ilustração que não é minha. Uma ilustração de um pastor americano, Steve Byers, que talvez vai nos ajudar um pouquinho na compreensão do discipulado. Para aqueles que participam das conferências da ABCB, fazem parte de aconselhamento, certamente já viram essa ilustração, que é chamada do Rio do Discipulado. Nós já vimos essa ilustração aqui, eu só quero relembrá-lo para enfatizar os conceitos que nós vamos ver hoje. Steve Byers, ele usa essa ilustração no contexto do aconselhamento bíblico e do discipulado, e ele fala a respeito da vida cristã como um grande rio. Então você tem aí um riozinho com umas canoas aqui, que é o rio do discipulado da vida cristã. Todo cristão está nesse rio, caminhando para se tornar mais parecido com Cristo, nessa vida diária, no seu dia a dia, crescendo, se aproximando do Senhor, no seu alvo de adorar a Deus. Esse é o rio que ele chama de rio do discipulado. E nessa caminhada, nesse rio do discipulado, tem pessoas que vão chegando a esse rio. Então você tem aqui um afluente, é assim que fala? Nós temos esse afluente do rio aqui, onde está chegando alguém. Geralmente chama isso aqui do quê? Nós chamamos isso do quê? Quando alguém está entrando no rio. O que nós fazemos? Alguém que está chegando, a gente chama isso, da prática que a gente faz com alguém que está chegando, de evangelismo. Tá? Que ele chama aqui de discipulado preparatório. Você está expondo a palavra para a pessoa que não é do Senhor, para que ela entre nesse rio da jornada cristã. Nós chamamos geralmente isso de evangelismo. Tá? Mas já faz parte desse processo preparatório da vida de discipulado. Para você fazer discípulos, tem que proclamar a palavra.
para aquele que não conhece, para que ele entenda e entre nesse rio, né, de discipulado da vida cristã. E nós temos também o que ele chama, no contexto de aconselhamento, o discipulado corretivo. Quando alguém em algum momento fica preso em algum lugar desse rio e precisa de ajuda, que é o que a gente chama geralmente de aconselhamento, né? A pessoa está com alguma dificuldade na vida dela, está lidando com algum problema que ela não consegue resolver, ela precisa de ajuda. Aí você tem aqui o bote salva-vidas, você tem aqui um barco de resgate que vai ajudar a pessoa a lidar com aquele problema na vida dela. Mas tudo isso está incluído no que é chamado aqui de discipulado da vida cristã. E não confunda aqui com aquele discipulado formal. Porque existe um discipulado formal que você vai sentar na frente de alguém e vai ensinar a Bíblia para a pessoa, e vai ajudá-la, vai treiná-la, vai capacitá-la para algo na vida cristã. Mas estamos pensando nesse rio do discipulado como a vida cristã comum, em que a pessoa vai aprendendo de Deus, se aproximando do Senhor, se transformando, sendo transformada, melhor dizendo, à imagem de Cristo. Então, nesse aspecto, essa ilustração nos ajuda a contemplar o discipulado como um todo, e não em separar em partes como geralmente é feito. Tudo isso faz parte de um mesmo processo. Tanto o evangelismo, quanto o discipulado, quanto o aconselhamento, eles fazem parte de um mesmo processo que tem como alvo a transformação do caráter à semelhança de Cristo para a adoração ao Senhor. Então, pode acender a luz, passada a ilustração, nós vamos para esses dois aspectos hoje de maneira bem breve. Nós vamos dar uma olhada nesses dois aspectos. E o primeiro aspecto é a proclamação da palavra aos perdidos. Como eu disse, muitas vezes há uma visão desequilibrada do assunto. Por um lado, temos aqueles que afirmam o importante é ganhar almas. E eu tenho o primeiro problema que eu tenho com essa afirmação é que, não sei se você tem essa impressão, eu tenho essa impressão, quando fala assim, ganhar almas, parece algo meio... A primeira coisa que eu lembro assim é do Gasparzinho, parece algo meio fantasmagórico, né? Você não fala da pessoa, a alma, como se fosse algo assim, não fala do ser. O importante é ganhar almas, né? É um termo muito utilizado, e isso é importante, entenda isso, isso é muito importante. Evangelizar, falar de Cristo, proclamar o Evangelho é fundamental na missão cristã. Quando falam isso, que o plano de Deus não é apenas salvar. O plano de Deus é salvar, mas transformar ou conformar, né, os salvos à imagem de Cristo. Fazer com que eles sejam parecidos, sigam a imagem do Filho, que é o padrão perfeito. Então, por um lado, tem alguns que enfatizam o evangelismo e falam, não importa ensinar, edificar, não é tão importante. O importante é evangelizar. E por outro lado, nós temos aqueles que negligenciam o evangelismo, preocupando-se apenas em manter e nutrir aqueles que já foram salvos. Então, note que as duas visões são prejudiciais ao contexto do discipulado. Porque quando elas enfatizam um lado, negligenciam o outro, elas estão deixando de fazer uma parte da missão que o Senhor deixou. Seja essa parte do discipulado, ou a edificação, melhor dizendo, porque o discipulado envolve tudo, seja essa parte a evangelização. Então, entender que o discipulado compreende os dois aspectos é fundamental para cumprirmos bem a nossa missão, tanto na questão evangelística, quanto na questão de edificação da igreja. Então, em primeiro lugar, vamos ao texto aqui, nós vamos ver esse primeiro aspecto e como Paulo, que nós vamos olhar o exemplo de Paulo hoje, no texto, como Paulo vivenciou esses dois aspectos em seu ministério. Então, Paulo aqui nesse texto, só te situando, ele manda chamar os pastores ou presbíteros, como é dito no texto aqui, da igreja em Éfeso. Ele está numa cidade ali vizinha, e ele manda chamar esses líderes da igreja em Éfeso para deixar uma última mensagem para eles, porque ele vai para Jerusalém, onde ele vai ser preso, depois vai ser julgado, né? Então ele chama esses homens para deixar uma mensagem para eles e começa a recordar a postura, o que ele fez no meio deles. Tá? Paulo ficou um bom tempo em Éfeso em seu ministério e ele começa a falar o que ele fez
com aqueles irmãos, com aquela cidade, durante o seu ministério lá. E nós vamos ver que as duas coisas estão envolvidas aqui. Então, primeiro, versículos 17 a 26, nos fala um pouquinho sobre esse primeiro aspecto, no início do ministério de Paulo entre os efésios. O texto diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui um minutinho. Mas olha o início de Paulo, como ele destaca o seu serviço, e um serviço em meio a dificuldades, em meio a provações, em meio a perseguição, que ele diz que os judeus estavam fazendo para com ele. E aí ele diz que ele ensinava publicamente de casa em casa duas coisas, basicamente aqui. Testificando a eles o arrependimento dos pecados e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois elementos essenciais iniciais que nós já vimos algumas vezes nessa série. Paulo fala que quando ele entrou na Ásia, o que ele fazia era proclamar o evangelho, o arrependimento para com Deus, o arrependimento dos pecados necessário para a salvação e a fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando desse primeiro aspecto, e que é muito comum. Se você começa a ver o ministério de Paulo, eu estou pegando um texto aqui, que Paulo está falando do seu ministério em Éfeso, mas se você olha o ministério de Paulo como um todo, você vai ver isso acontecendo. Ele chega na cidade, ele vai até a sinagoga, se tem sinagoga na cidade, ele prega o evangelho, pessoas se convertem, e ele prega por um tempo o evangelho, depois ele vai e fortalece aqueles irmãos que se converteram, vai para outra cidade, depois volta para aquela cidade no seu retorno das viagens missionárias, fortalecendo a igreja. Então Paulo vivenciava esses dois aspectos. Às vezes nós olhamos para Paulo como um grande missionário, e de fato ele é, acho que o maior de todos os tempos, né? Porém, às vezes nós achamos que Paulo só evangelizava. Mas o discipulado de Paulo envolvia esses dois aspectos. Primeiro, ele entrava na cidade, ele pregava o evangelho, essas duas marcas iniciais de arrependimento, de fé em Cristo, mas depois ele voltava fortalecendo as igrejas, ensinando. E ele vai mostrar como ele fez isso em Éfeso. Continuando o texto, versículo 22 até o 26, diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Então Paulo continua falando, afirmando que sua vida e seu ministério teve esse foco, testemunhar da graça, que ele passou entre eles pregando o reino. Ele foi um evangelista naquela cidade no primeiro momento. Ele sabia da sua missão de fazer discípulos de Cristo. Ele está indo para uma cidade que não conhece o evangelho, num contexto diferente do contexto em que eles estavam acostumados em Jerusalém. Agora ele está indo para uma cidade da Ásia, com judeus que tinham lá nas sinagogas, mas com muita superstição. Se você olha a história de Éfeso, no livro de Atos, você vai ver tanto de superstição que tinha naquela cidade, tanto de práticas mágicas que havia naquela cidade, idolatria que havia naquelas cidades. E Paulo pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, proclamando o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós podemos notar como a pregação do evangelho é fundamental nesse processo de discipulado. Ela é o pontapé inicial. Sem ela não há discipulado. Não há discipulado se não há conversão. Não há discipulado se não há discípulos.
Então, por isso que o processo começa com esse aspecto da proclamação do evangelismo, da proclamação da palavra. Por isso nós temos que entender que nós temos um papel individual nos locais onde o Senhor nos colocou, a nossa vizinhança, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Nós temos um papel individual em relação a isso, mas nós também temos um papel coletivo, como igreja de Cristo, onde o Senhor nos colocou. Isso nós perdemos de vista às vezes, porque nós vivemos em uma sociedade individualista, que pensa sempre no indivíduo em primeiro lugar e não no coletivo. E aí nós falamos sobre evangelismo, muitas vezes, e fala assim, não, mas o evangelismo lá na minha vizinhança, lá no meu trabalho, lá na minha escola, isso é importante. Porém, nós não podemos perder de vista que o Senhor nos criou como povo, como igreja. E que nós temos ação coletiva aqui com essas pessoas que estão aqui, ó, ao nosso redor. Se o Senhor nos colocou aqui nesse bairro, é porque Ele tem um propósito para nós aqui neste bairro, neste local. E nós precisamos viver esse primeiro aspecto do evangelismo nesse local. Não esquecer que o Senhor nos coloca como povo aqui para sermos um sinal do evangelho nesse bairro. Para que as pessoas vejam a mensagem diferente do evangelho, que elas vejam a diferença que há em nós como igreja. É muito mais fácil, e até por isso o Senhor fez isso como povo sempre na história, perceber o impacto coletivo do que individual. É muito mais impactante quando um grupo faz algo do que quando um indivíduo faz algo. Isso se torna em proporção maior. Por isso que você vê a igreja em Atos, Atos 2, texto que nós já vimos aqui, a atitude daquela igreja gerava uma atenção das pessoas que estavam ao redor. As pessoas iam vendo o que estava acontecendo, porque tinha um grupo de pessoas vivendo aquilo. Ou seja, o que eu estou querendo enfatizar nessa primeira parte? Que nós temos uma responsabilidade, não apenas particular, mas coletiva, nesse primeiro aspecto. Uma responsabilidade como igreja. E a grande pergunta é como você, agora partindo para o indivíduo, pode servir a comunidade e atingi-la com a palavra por meio desta igreja. Quais dons e talentos Deus te deu que você pode usar no ministério desta igreja para cumprir esse primeiro aspecto do discipulado? No ano passado nós tivemos um projeto. Você lembra do projeto? Igreja na Praça. Tivemos um projeto em que nós saímos para, de alguma forma, utilizar os dons e talentos que Deus nos deu para servir a comunidade e servir de testemunho. Nós começamos esse ano uma congregação. Completamos 2 meses de congregação. Domingo passado, 8 cultos que temos tido lá desde abril. Nós temos ação social, bazar acontecendo lá, evangelismo com crianças, tanto aqui quanto lá. Temos outros projetos em mente, que vão ver uma série de coisas que vocês já estão ouvindo aqui ou acolá, envolvendo esportes, escola de idiomas, reforço escolar, aulas de computação, artesanato, música. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para você que Deus nos deu dons e talentos, não apenas para a gente utilizar, a gente gosta, ou para fazer algo para a gente, ou para fazer algo no nosso contexto, mas a gente pode usar isso para servir ao Senhor e cumprir a ordem que Ele nos deixou, a proclamação da palavra. A grande questão é que nós podemos utilizar uma série de coisas para atingir o bairro que está ao nosso redor. E você vai fazer parte disso ou não? Essa é a pergunta. Você vai se dispor e utilizar os seus dons, seus talentos, seu tempo, sua disposição para cumprir o primeiro aspecto do discipulado, que é a proclamação do Evangelho, aqueles que ainda não conhecem?
Mas nós temos um segundo aspecto também, que é a proclamação da palavra aos cristãos. Olha o restante do texto, a partir do versículo 27. Olha o que Paulo diz aos presbíteros em Éfeso. Como ele começa falando do seu ministério de proclamação do evangelho, de arrependimento e fé, testemunhar de Cristo, e ele continua falando do ministério dele entre aqueles homens, entre a cidade, e ele diz assim, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo fala daquele aspecto inicial, mas depois vai falar do seu ministério entre aquelas pessoas, entre aqueles presbíteros que vão continuar o ministério lá em Éfeso. E ele começa a destacar algumas coisas. Eu quero resumir rapidamente aqui por causa do nosso tempo, mas olha o que ele fala, versículo 27. Jamais vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. O que Paulo está falando aqui? Parece semelhante ao que Jesus falou em Mateus 28, né? Ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo evangelizou aqueles homens. Eles se converteram, mas Paulo continuou discipulando aqueles homens. Por 3 anos, ele diz, noite e dia, intensamente admoestando a cada um. E quando ele diz que não estará mais com eles, que ele vai partir para Jerusalém, o que ele faz? Eu vos recomendo a palavra, que tem poder para vos edificar. Ou seja, o processo continua. Sabe quando vai acabar o processo de discipulado na sua vida? Quando você estiver lá na glória. Na verdade, em certo aspecto, nem na glória. Porque a gente vai continuar aprendendo do Senhor por toda a eternidade. O Senhor é inesgotável. Mas esse processo de conformidade à imagem de Cristo, ainda que lutando contra o pecado, porque na glória isso não vai mais existir, já seremos glorificados, transformados, só vai terminar quando estivermos com o Senhor. Todos nós estamos nesse aspecto e precisamos disso. Precisamos do discipulado. Precisamos dessa interação. Olha como Paulo diz, olha, vai entrar lobos no meio do rebanho. E a forma de vocês não serem atacados, devorados por esses lobos, é por meio do processo de discipulado, de edificação no meio do corpo. O autor aos Hebreus, nós não vamos lá agora por causa do nosso tempo, mas ele diz que uma coisa é fundamental para não deixar que a gente fique enganado pelo pecado. Que a gente não caia no engano do pecado, é a expressão que ele usa. É a exortação mútua. É essa dinâmica de eu ajudar meu irmão em Cristo a crescer à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Esse segundo aspecto muitas vezes é negligenciado e leva pessoas a uma visão equivocada da igreja. Muitos desprezam a vida da igreja e a vida comunitária porque não compreendem a tarefa que receberam de discipular e ser discipulado no corpo de Cristo. Então entendem a igreja como um grande evento e um grande espetáculo, onde eu vou, sento, ouço a palavra, acabou e eu vou embora para minha casa. Até por isso faltar à igreja,
ou assistir a mensagem depois, durante a semana, não é tão problemático assim. Por quê? Porque eu estou pegando o conteúdo lá. Mas ignoram que a vida da igreja não é só o sentar e assistir o culto, mas é a dinâmica dos relacionamentos, do discipulado que deve existir dentro do contexto da igreja. Isso significa, eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso aqui, que a sua vida de igreja está relacionada apenas com a pregação, que é importante, a palavra, como nós vimos, é fundamental. Tem algo de errado na sua visão de igreja. O aspecto do discipulado está faltando na sua vida. Se você acha que ser igreja é vir ao culto e assistir a palavra, por mais importante que isso seja, está faltando compreensão na sua vida de igreja. Está faltando algo fundamental que vai te proteger e que vai te tornar útil para edificar a vida de outras pessoas, que é o discipulado. Existe um discurso assumido muitas vezes que diz assim: estou longe da igreja, mas não de Deus. E eu fico perguntando, será que isso mesmo é mesmo possível? Será mesmo que isso é possível? A não ser num caso extremo, em que a pessoa não tem condições reais de ir a uma igreja local. Será que isso mesmo é possível? Se Cristo o tempo inteiro ensinou que o plano dele envolve a sua igreja. E aí às vezes nós, para fugirmos disso, nós falamos, não, mas é a igreja invisível de Cristo, né? É a igreja que está espalhada pelo mundo, é o corpo de Cristo, né? Porque nós negligenciamos muitas vezes a fundamental importância do corpo local, da igreja de Cristo nesse processo do discipulado. Por isso que eu gostaria de te desafiar nessa manhã é alargar a sua visão sobre a igreja. Gostaria que você entendesse que você é responsável em discipular e ser discipulado em meio aos relacionamentos da igreja. Isso é responsabilidade nossa e faz parte do nosso crescimento. Eu gostaria que você pensasse em alguém ou em algumas pessoas que você vai tentar ajudar a crescer em Cristo. Pense em alguém da sua igreja aqui, que você vai pensar em se aproximar para tentar ajudar essa pessoa. Ou pense em pessoas que você vai se aproximar para que você cresça, para que você seja discipulado, para que você aprenda, para que você seja edificado por meio do relacionamento da vida com essa pessoa. Porque esse é o outro aspecto do discipulado. O discipulado envolve a proclamação da palavra ao perdido, mas envolve a proclamação da palavra por meio dos relacionamentos, por meio da pregação, por meio do aconselhamento, por meio do discipulado formal e informal, aquele que já é do Senhor. Isso promove vida, isso promove crescimento no meio do corpo de Cristo. Por isso, minha oração é que Deus faça de nós uma igreja cada vez mais discipuladora. Em todos os aspectos do discipulado. Proclamando a palavra aos perdidos, proclamando a palavra aos cristãos, e assim nós vivamos a missão que Cristo nos deixou, crescendo à imagem dele.